O Salmo 103 começa com uma ordem que Davi dá à sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esta não é apenas uma sugestão poética, é uma decisão consciente de escolher a gratidão, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Davi sabia que a nossa alma precisa ser instruída, precisa ser lembrada das verdades de Deus, porque a tendência natural é esquecer. Quantas vezes Deus nos livrou de perigos que nem sequer conhecemos? Quantas portas Ele fechou para nos proteger? Quantas vezes Ele proveu quando parecia impossível? Este salmo nos ensina que renovar a fé começa com lembrar, com fazer um inventário das bênçãos recebidas. Quando dizemos, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, estamos a combater a amnésia espiritual que nos faz viver como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma arma poderosa contra o desânimo, contra a murmuração, contra a incredulidade. Quando começamos o dia bendizendo ao Senhor, estamos a posicionar o nosso coração numa frequência celestial onde a fé se renova naturalmente. Vamos orar. Pai amado, neste amanhecer, vimos diante de Ti com corações gratos e reverentes. Assim como Davi, queremos ordenar às nossas almas que Te bendigam, que reconheçam a Tua grandeza, que celebrem a Tua bondade. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que esquecemos dos Teus benefícios, por todas as manhãs que acordamos reclamando em vez de agradecer. Hoje escolhemos conscientemente lembrar de cada coisa boa que fizeste por nós. Bendizemos o Teu nome porque Tu perdoas todas as nossas iniquidades. Que verdade maravilhosa esta! Não alguns pecados, não apenas os pequenos, mas todos. Cada erro, cada falha, cada queda, Tu cobres com o Teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque não guardas rancor, porque não ficas a contar as nossas transgressões. Quando confessamos, Tu perdoas completamente. Que esta manhã seja marcada pela certeza do Teu perdão sobre as nossas vidas. Liberta-nos da culpa que paralisa, da vergonha que nos afasta de Ti. Pai, bendizemos o Teu nome porque Tu saras todas as nossas enfermidades. Olhamos para os nossos corpos neste dia e declaramos saúde em Teu nome. Onde há dor, traz alívio. Onde há doença, traz cura. Onde há fraqueza, traz força renovada. Senhor, conheces cada pessoa que ora conosco neste momento e que enfrenta batalhas na saúde. Toca com o Teu poder curador cada corpo enfermo, que os médicos sejam instrumentos nas Tuas mãos, que os tratamentos sejam eficazes, que os diagnósticos sejam favoráveis, mas também saras as enfermidades da alma, Senhor. Cura a ansiedade que rouba o nosso sono, a depressão que apaga a nossa alegria, o medo que paralisa os nossos passos. Tu és o Deus que restaura completamente, que não deixa nenhuma área da nossa vida sem o Teu toque. Obrigado porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Teu poder de curar não diminuiu. Senhor, bendizemos o Teu nome porque Tu redimes as nossas vidas da destruição. Quantas vezes estivemos à beira do abismo e Tu nos seguraste? Quantas decisões erradas quase tomamos e Tu nos impediste? Olhamos para trás e vemos claramente a Tua mão protetora sobre nós. Obrigado por cada livramento, por cada porta que fechaste para o nosso bem, por cada plano do inimigo que frustraste. Neste dia, colocamos as nossas vidas novamente nas Tuas mãos. Redime o nosso tempo, redime os nossos relacionamentos, redime as áreas onde o inimigo tentou trazer destruição. Que nenhum propósito maligno prospere contra nós. Declara proteção divina sobre cada pessoa que ora conosco. Que anjos acampem ao nosso redor, que o sangue de Jesus seja o nosso escudo, que o Teu nome seja a nossa torre forte.
Senhor, liberta-nos de toda armadilha do inimigo, de toda cilada preparada contra nós. Pai amado, bendizemos o teu nome porque tu coroas as nossas vidas de benignidade e misericórdia. Que imagem linda esta! Não apenas dás benignidade, tu a colocas como uma coroa sobre nós. A tua bondade não é ocasional, é constante. A tua misericórdia não é limitada, é nova cada manhã. Senhor, ajuda-nos a viver conscientes desta coroa que nos colocaste. Que não andemos de cabeça baixa, derrotados, mas com a dignidade de quem foi coroado pelo Rei dos Reis. A tua benignidade transforma a nossa história. A tua misericórdia reescreve o nosso destino. Obrigado porque não nos tratas conforme os nossos pecados, não nos retribuis conforme as nossas iniquidades. Onde merecíamos castigo, deste perdão. Onde merecíamos rejeição, deste aceitação. Onde merecíamos morte, deste vida abundante. Que gratidão imensa enche o nosso coração neste momento. Senhor, bendizemos o teu nome porque tu fartas de bens a nossa boca, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Que promessa poderosa! Tu não apenas supres, tu fartas. Não apenas dás o suficiente, tu dás em abundância. Neste dia, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas, que experimentemos a tua provisão em cada área. Renova as nossas forças como as da águia que voa alto, que enxerga longe, que não se cansa facilmente. Senhor, há tantos entre nós que acordam exaustos, que se sentem velhos, mesmo sendo jovens, que perderam a vitalidade. Restaura-nos hoje. Que sintamos energia renovada no corpo, ânimo renovado na alma, esperança renovada no espírito. Faz-nos voar sobre as circunstâncias em vez de sermos esmagados por elas. Dá-nos a perspectiva celestial da águia que voa acima das tempestades. Pai, bendizemos o teu nome porque tu executas justiça a todos os oprimidos. Neste mundo cheio de injustiças, é reconfortante saber que tu vês, que te importas, que ages. Senhor, olha para cada pessoa que ora conosco e que sofre injustiça neste momento. Aqueles que são maltratados no trabalho, que são incompreendidos na família, que são perseguidos por causa da fé. Levanta-te em favor deles, Senhor, que a tua justiça prevaleça sobre toda injustiça humana. Vindica os inocentes, defende os indefesos, protege os vulneráveis. Senhor, dá-nos paciência para esperar pela tua justiça perfeita, em vez de tentarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ensina-nos a confiar que no tempo certo tu farás justiça, que nenhuma lágrima derramada injustamente ficará sem resposta. Que hoje seja o dia em que tu moves em favor dos oprimidos. Senhor, bendizemos o teu nome porque tu fizeste notórios os teus caminhos a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel. Tu és um Deus que se revela, que não fica escondido, que quer ser conhecido. Obrigado porque podemos conhecer os teus caminhos através da tua palavra. Não precisamos andar às cegas, não precisamos adivinhar o que tu queres de nós. Tu já revelaste claramente como és, como ages, o que valorizas. Senhor, dá-nos fome de conhecer os teus caminhos mais profundamente, que não nos contentemos apenas em ver os teus feitos, mas que desejemos entender os teus propósitos. Como Moisés que pediu para ver a tua glória, também pedimos uma revelação maior de quem tu és. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar a tua mão em cada situação. Que hoje comecemos a ver as circunstâncias da perspectiva do céu. Pai amado, bendizemos o teu nome porque tu és misericordioso e compassivo, longânimo e grande em benignidade. Que descrição maravilhosa do teu caráter. Tu não és um Deus irritadiço que explode ao menor erro nosso. Tu és paciente, tu és bondoso, tu és lento para a ira. Quantas vezes merecíamos o teu juízo e recebemos a tua misericórdia?
Quantas vezes testamos a tua paciência e tu continuaste nos amando? Senhor, ajuda-nos a refletir este teu caráter nos nossos relacionamentos. Que sejamos misericordiosos com aqueles que erram conosco, compassivos com aqueles que sofrem, pacientes com aqueles que nos irritam. Que a tua benignidade transborde de nós para todos ao nosso redor. Neste dia, escolhemos ser canais da tua graça em vez de juízes implacáveis. Enche-nos da tua compaixão. Senhor, bendizemos o teu nome porque tu não contendes perpetuamente, nem te iras para sempre. Que alívio saber que a tua correção tem prazo, que a tua disciplina tem propósito, que a tua ira não é eterna. Mesmo quando permitiste que passássemos por tempos difíceis, foi por amor, foi para o nosso crescimento. E essas temporadas não duraram para sempre. Tu sempre trazes a restauração, sempre vem a manhã depois da noite escura. Senhor, há tantos entre nós que sentem que estão sob disciplina divina neste momento, que passam por provações difíceis. Dá-lhes a certeza de que isto também passará, que tu não os abandonaste, que há um propósito maior sendo trabalhado, que possam ver a tua mão amorosa mesmo na correção. Apressa o tempo da restauração sobre aqueles que já aprenderam a lição. Traz o amanhecer sobre aqueles que estão na noite mais escura. Pai, bendizemos o teu nome porque tu não nos tratas segundo os nossos pecados, nem nos retribuis segundo as nossas iniquidades. Se fizesses isso, onde estaríamos? Se nos desses o que realmente merecemos, o que seria de nós? Mas a tua graça é maior que os nossos erros, a tua misericórdia é mais profunda que as nossas falhas. Senhor, ajuda-nos a nunca presumir da tua graça, mas também a nunca duvidar dela, que vivamos em reverente gratidão por este amor imerecido. Neste dia, declaramos que somos salvos pela graça, mantidos pela graça, transformados pela graça. Não há nada que possamos fazer para merecer o teu amor, mas também não há nada que possamos fazer para perdê-lo. Que esta verdade nos liberte da religiosidade vazia e nos lance nos braços do teu amor incondicional. Senhor, bendizemos o teu nome porque, como está longe o Oriente do Ocidente, assim afastas de nós as nossas transgressões. Que imagem poderosa do perdão completo, não apenas cobertas, não apenas esquecidas temporariamente, mas removidas completamente. O Oriente e o Ocidente nunca se encontram, e assim são os nossos pecados confessados diante de ti. Senhor, liberta-nos da tendência de ficar remoendo pecados já perdoados. Quando o acusador vem nos lembrar do passado, ajuda-nos a lembrar que tu já o lançaste no mar do esquecimento. Que esta manhã seja marcada pela liberdade total da culpa. Declara sobre cada pessoa que ora conosco: os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Que possamos viver na leveza desta verdade, sem o peso de transgressões que já foram removidas para longe de nós. Pai amado, bendizemos o teu nome, porque como um pai se compadece de seus filhos, assim tu te compadeces daqueles que te temem. Que comparação terna e reconfortante. Tu não és um ditador distante, és um pai amoroso. Tu conheces a nossa estrutura, lembras-te de que somos pó. Não esperas perfeição, esperas sinceridade. Não demandas força sobre-humana, ofereces a tua força na nossa fraqueza. Senhor, há tantos filhos teus que se sentem indignos de se aproximar de ti, que pensam que decepcionaram demais. Fala ao coração deles neste momento. Lembra-os de que o teu amor de pai não depende do desempenho deles. Tu nos amas porque somos teus filhos, não porque somos perfeitos. Cura as feridas daqueles que tiveram pais terrenos ausentes ou abusivos e revela-te como o pai perfeito que nunca falha, nunca abandona, nunca rejeita. Senhor, bendizemos o teu nome, reconhecendo que os nossos dias são como a erva, como a flor do campo, assim florescemos. Esta verdade nos traz humildade e urgência.
Os nossos dias são limitados, o nosso tempo é precioso. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, que não desperdicemos a vida em coisas que não importam eternamente. Que cada manhã seja vivida com propósito, cada dia seja investido no que tem valor eterno. Senhor, dá-nos sabedoria para priorizar o que realmente importa: o relacionamento contigo, o amor pela família, o serviço ao próximo, o crescimento espiritual. Que não cheguemos ao fim da vida com arrependimento por tempo perdido. Ajuda-nos a viver intensamente cada dia que nos dás, aproveitando cada oportunidade de fazer o bem, de amar mais, de crescer em Ti. Pai, bendizemos o Teu nome porque a Tua benignidade é de eternidade a eternidade sobre aqueles que Te temem, e a Tua justiça sobre os filhos dos filhos. Que promessa maravilhosa! A Tua fidelidade não se limita a uma geração, estende-se através do tempo. O que Tu começas numa vida, continuas na próxima. Senhor, neste dia oramos pelas gerações futuras. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Te conheçam e Te sirvam. Quebra todo o ciclo de pecado nas nossas famílias. Que o legado que deixarmos seja de fé, de integridade, de amor a Ti. Senhor, abençoa as crianças que nascerão nas nossas famílias. Que cresçam no Teu temor, que sejam usadas poderosamente por Ti. Protege a próxima geração das armadilhas do inimigo. Levanta uma geração de adoradores, de intercessores, de servos fiéis. Que o avivamento comece nas nossas casas e se estenda através das gerações. Senhor, bendizemos o Teu nome porque estabeleceste o Teu trono nos céus, e o Teu reino domina sobre tudo. Neste mundo de caos e incerteza, é reconfortante saber que Tu estás no controle. Nenhum governo humano está acima de Ti, nenhuma crise te pega de surpresa, nenhuma situação está fora do Teu domínio. Senhor, ajuda-nos a viver com a perspectiva do Teu reino. Quando as notícias nos enchem de medo, lembra-nos que Tu reinas. Quando as circunstâncias parecem fora de controle, lembra-nos que estão sob o Teu controle. Neste dia, declaramos que Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas nações. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Usa-nos como embaixadores do Teu reino, onde quer que estejamos hoje. Pai amado, bendizemos o Teu nome junto com os anjos, esses valorosos que executam as Tuas ordens. Obrigado pelo exército celestial que nos protege, que batalha em nosso favor, que executa os Teus propósitos. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergar a realidade invisível. Há mais conosco do que contra nós. Há anjos acampados ao nosso redor. Neste dia, pedimos proteção angelical sobre cada pessoa que ora conosco. Que os anjos guardem os nossos passos, que impeçam acidentes, que frustrem planos malignos contra nós. Senhor, envia os Teus anjos adiante de nós para preparar o caminho, para abrir portas, para trazer as conexões certas, que hoje experimentemos intervenções angelicais em nosso favor. Obrigado porque não estamos sozinhos nesta jornada, porque há um exército celestial trabalhando conosco. Pai, bendizemos o Teu nome junto com todas as Tuas obras, em todos os lugares do Teu domínio, a criação inteira Te louva, o sol que nasce declara a Tua fidelidade, as estrelas proclamam a Tua glória, a natureza toda testifica do Teu poder criador. Senhor, que nós, criados à Tua imagem, não sejamos menos que a criação em Te louvar. Que as nossas vidas sejam um cântico contínuo de adoração. Que cada respiração seja um ato de gratidão. Que cada batida do coração seja um louvor. Neste dia, escolhemos viver em adoração constante, não apenas nos momentos de culto, mas em cada momento do dia. Que tudo o que fizermos seja feito para a Tua glória.
Que a nossa vida toda seja uma oferta de louvor diante de Ti. Senhor, renovamos a nossa fé neste momento. Onde a incredulidade tentou entrar, declaramos fé. Onde a dúvida tentou se instalar, declaramos certeza. Onde o desânimo tentou nos derrubar, declaramos esperança. A nossa fé não está baseada nas circunstâncias, está fundamentada em quem Tu és. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és fiel mesmo quando nós somos infiéis. Tu és constante mesmo quando tudo ao nosso redor muda. Senhor, aumenta a nossa fé hoje, que possamos crer mais, confiar mais, esperar mais de Ti. Que a nossa fé não seja apenas teórica, mas prática, que vivamos o que cremos, que demonstremos a nossa confiança em Ti através das nossas ações. Ajuda-nos a dar passos de fé, mesmo quando não vemos o caminho completo, a obedecer mesmo quando não entendemos, a confiar mesmo quando não sentimos. Pai amado, renovamos a nossa gratidão nesta manhã. Perdoa-nos pela ingratidão que tantas vezes demonstramos. Perdoa-nos por reclamar quando deveríamos agradecer, por murmurar quando deveríamos louvar. Senhor, abre os nossos olhos para ver as bênçãos que nos cercam. Há tanto pelo que agradecer. A vida que nos deste, o ar que respiramos, a família que temos, a saúde que desfrutamos, as oportunidades que surgem. Mesmo nas dificuldades, há motivos para a gratidão. Porque Tu estás conosco, porque estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Senhor, que a gratidão se torne um estilo de vida para nós. Que comecemos cada dia agradecendo, que terminemos cada dia louvando, que em cada situação, boa ou difícil, a nossa primeira resposta seja gratidão. Transforma-nos em pessoas gratas que reconhecem a Tua bondade em tudo. Senhor, renovamos o nosso compromisso contigo neste dia. Entregamos novamente as nossas vidas nas Tuas mãos. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que esperamos ser, colocamos diante de Ti. Usa-nos como quiseres, envia-nos onde precisares, fala através de nós o que quiseres. Não somos nossos, fomos comprados por alto preço, pertencemos a Ti. Senhor, que este dia não seja vivido para nós mesmos, mas para Ti. Que cada decisão seja tomada com a pergunta: isto agrada a Deus? Que cada palavra seja filtrada pela pergunta: isto honra a Deus? Que cada ação seja motivada pelo desejo de glorificar-te. Senhor, livra-nos do egoísmo que nos faz viver apenas para nós mesmos. Enche-nos do Teu amor que nos faz viver para Ti e para os outros. Pai, renovamos a nossa esperança nesta manhã. Há tantos entre nós que perderam a esperança, que não veem mais futuro, que desistiram dos sonhos. Senhor, reacende a chama da esperança nos corações desanimados. Lembra-nos de que enquanto há vida, há esperança. Enquanto Tu estás no trono, há possibilidade de mudança. Nenhuma situação é permanente, exceto o Teu amor por nós. Senhor, dá esperança ao desempregado que busca trabalho há meses. Dá esperança ao doente que luta contra a enfermidade há anos. Dá esperança ao solteiro que espera pelo cônjuge certo. Dá esperança aos pais que oram por filhos rebeldes. Dá esperança a todos que sentem que a sua situação não tem solução. Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz caminho onde não há caminho. A nossa esperança não está em circunstâncias favoráveis, está em Ti. Senhor, renovamos a nossa alegria neste dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Sem alegria, enfraquecemos. Sem alegria, desistimos facilmente. Senhor, restaura a alegria da salvação em nós. Que possamos nos alegrar, não porque tudo está perfeito, mas porque Tu és perfeito. Que possamos ter alegria não porque não há problemas, mas porque há um Deus maior que todos os problemas. Senhor, liberta-nos da tristeza que paralisa, da melancolia que rouba a vida, da depressão que apaga a luz.
Enche-nos da tua alegria sobrenatural, que não depende de circunstâncias externas. Que hoje possamos sorrir mais, rir mais, celebrar mais a vida que tu nos deste. Que a nossa alegria seja contagiante, que inspire outros, que traga vida aos ambientes onde entramos. Pai amado, renovamos o nosso amor nesta manhã. O amor é o maior mandamento, a maior virtude, o maior dom. Sem amor, nada somos. Senhor, enche-nos do teu amor divino que não falha, que não desiste, que não se cansa. Ajuda-nos a amar como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Senhor, dá-nos amor pelos difíceis de amar, pelos que nos magoaram, pelos que nos rejeitaram. Que possamos amar não porque merecem, mas porque tu nos amaste primeiro sem merecermos. Senhor, restaura o amor nos casamentos que esfriaram, reaviva a paixão nos relacionamentos que se tornaram rotina. Cura as feridas nos corações que foram magoados. Ensina-nos a amar em ação e em verdade, não apenas em palavras, que o nosso amor seja prático, visível, tangível. Senhor, renovamos a nossa paz neste dia. A tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Neste mundo de ansiedade e medo, queremos experimentar a tua paz sobrenatural. A paz que não depende de tudo estar calmo ao redor, mas que vem de saber que tu estás no controle. Senhor, acalma os corações ansiosos que oram conosco. Traz paz àqueles que enfrentam situações difíceis. Que possam dormir em paz hoje à noite, sabendo que tu guardas o sono dos teus amados. Senhor, que sejamos pacificadores onde há conflito, que levemos a tua paz aos ambientes de tensão. Ajuda-nos a não nos deixar perturbar pelas notícias alarmantes, pelas circunstâncias preocupantes, pelas previsões pessimistas. A nossa paz está em ti, não nas circunstâncias. Pai, renovamos a nossa paciência nesta manhã. Vivemos num mundo de respostas instantâneas, de gratificação imediata, mas muitas das tuas bênçãos requerem tempo, requerem espera. Senhor, ensina-nos a esperar com paciência. Dá-nos a paciência de Jó, que manteve a fé mesmo na provação prolongada. Dá-nos a paciência de Abraão, que esperou 25 anos pela promessa. Dá-nos a paciência de José, que passou anos na prisão antes da promoção. Senhor, ajuda-nos a não desistir quando a resposta demora. Que possamos confiar que tu estás trabalhando mesmo quando não vemos movimento. Que possamos crer que o tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Senhor, dá paciência aos que esperam por cura, por emprego, por casamento, por filhos, por restauração. O teu tempo é perfeito. Senhor, renovamos a nossa fidelidade neste dia. Queremos ser encontrados fiéis quando tu voltares. Não queremos ser como aqueles que começam bem, mas não terminam. Queremos ser como Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Senhor, dá-nos perseverança para continuar fiéis, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há reconhecimento. Que a nossa fidelidade não dependa de aplausos humanos, mas do desejo de agradar a Ti. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis nas pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Que sejamos fiéis no dízimo, fiéis na oração, fiéis na leitura da palavra, fiéis no testemunho, fiéis nos compromissos. Que a nossa palavra seja confiável, que o nosso caráter seja íntegro. Pai amado, renovamos a nossa humildade nesta manhã. Perdoa-nos pelo orgulho que tantas vezes nos domina. Perdoa-nos por querermos ser reconhecidos, por buscarmos glória para nós mesmos. Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos de Ti. Que possamos dizer como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor,
Ensina-nos a verdadeira humildade, que não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Que possamos servir sem esperar reconhecimento, dar sem esperar retribuição, amar sem esperar reciprocidade. Senhor, livra-nos da comparação que gera orgulho ou inveja. Ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas. Que possamos nos alegrar quando outros são promovidos, honrados ou abençoados. Senhor, renovamos a nossa sabedoria neste dia. A sabedoria é mais preciosa que ouro, mais valiosa que prata. Senhor, dá-nos a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria do mundo que é loucura diante de ti, mas a tua sabedoria que é pura, pacífica, moderada. Senhor, precisamos de sabedoria para tomar decisões certas, para falar palavras corretas, para agir no tempo apropriado. Dá sabedoria aos pais para educar os filhos. Dá sabedoria aos líderes para guiar o povo. Dá sabedoria aos jovens para fazer escolhas que honrem a ti. Dá sabedoria aos empresários para gerir os negócios com integridade. Senhor, que busquemos a sabedoria como se busca tesouros escondidos. Que valorizemos o conselho dos sábios, que aprendamos com os erros do passado, que pensemos antes de agir. Pai, renovamos a nossa generosidade nesta manhã. Tu foste generoso conosco, dando até o teu único filho. Senhor, ajuda-nos a ser generosos como tu és. Livra-nos da avareza que aperta, da mesquinhez que retém, do egoísmo que acumula. Senhor, abre as nossas mãos para dar, os nossos corações para compartilhar, as nossas casas para receber. Que possamos ser bênção para outros. Senhor, mostra-nos hoje quem precisamos abençoar. Talvez seja com dinheiro, talvez com tempo, talvez com palavras de encorajamento, que não passemos ao largo das necessidades ao nosso redor. Senhor, multiplica o que dermos, que possamos experimentar a verdade de que mais bem-aventurado é dar que receber. Que a nossa generosidade inspire outros a também serem generosos, criando um ciclo de bênçãos. Senhor, renovamos a nossa coragem neste dia. Muitas vezes o medo nos paralisa, a intimidação nos silencia, a insegurança nos impede. Senhor, dá-nos a coragem de Davi, que enfrentou o gigante. Dá-nos a coragem de Ester, que arriscou a vida pelo seu povo. Dá-nos a coragem dos apóstolos que pregaram mesmo sob perseguição. Senhor, precisamos de coragem para defender a verdade num mundo de relativismo. Precisamos de coragem para manter a pureza numa cultura de imoralidade. Precisamos de coragem para testemunhar de ti num ambiente hostil. Senhor, que não sejamos covardes que se escondem, mas soldados corajosos que avançam. Lembra-nos de que se tu és por nós, quem será contra nós? Que a certeza da tua presença nos dê ousadia para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Pai amado, renovamos a nossa santidade nesta manhã. Tu és santo e nos chamas para sermos santos. Senhor, purifica-nos de todo pecado. Onde há impureza, traz limpeza. Onde há compromisso com o mundo, traz separação. Onde há tibieza espiritual, traz fervor. Senhor, queremos viver vidas que te agradam, que te honram, que refletem o teu caráter. Ajuda-nos a fugir da tentação, a resistir ao pecado, a escolher o caminho da justiça. Senhor, dá-nos convicção quando começamos a nos desviar. Que o Espírito Santo nos incomode quando estamos em território perigoso. Senhor, livra-nos da mentalidade de que um pecadinho não faz mal. Ajuda-nos a levar a sério a santidade, a zelar pela pureza, a guardar o coração. Que possamos dizer com Jó: fiz aliança com os meus olhos. Senhor, renovamos a nossa adoração neste dia. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. Senhor,
que a nossa vida seja uma canção de adoração contínua, que adoremos não apenas com os lábios, mas com a vida, que adoremos não apenas nos momentos de culto, mas em cada momento. Senhor, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, que a nossa adoração seja sincera, profunda, transformadora, que quando adoramos, algo aconteça no céu e na terra. Senhor, usa a nossa adoração para quebrar cadeias, para libertar cativos, para trazer Tua presença. Que sejamos adoradores que Te buscam, não pelo que podes dar, mas por quem Tu és. Que Te amemos não pelas bênçãos, mas pelo abençoador. Que Te adoremos não por obrigação, mas por paixão. Pai, renovamos a nossa comunhão nesta manhã. Não fomos criados para viver isolados, mas em comunidade. Senhor, ajuda-nos a valorizar a comunhão com outros crentes. Que não abandonemos o congregar, como é costume de alguns. Senhor, abençoa a nossa igreja local. Fortalece os laços de amor entre os irmãos. Que haja unidade, que haja harmonia, que haja cooperação. Senhor, cura as feridas nas relações. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há competição, traz colaboração. Senhor, ajuda-nos a carregar os fardos uns dos outros, a chorar com os que choram, a alegrar-nos com os que se alegram. Que sejamos uma família espiritual verdadeira, não apenas pessoas que se encontram aos domingos. Que haja amor genuíno, cuidado real, apoio prático entre nós. Senhor, renovamos a nossa missão neste dia. Tu nos chamaste para ser luz do mundo, sal da terra. Senhor, ajuda-nos a cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Que não guardemos para nós as boas novas, mas que as compartilhemos com outros. Senhor, dá-nos ousadia para testemunhar. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, que possamos dizer como Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Senhor, abre portas para o Evangelho onde estamos. Prepara corações para receber a semente da palavra. Usa-nos para alcançar aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, levanta missionários desta geração. Chama jovens para irem até os confins da terra. Provê recursos para que o Evangelho seja pregado em toda parte. Apressa a volta de Jesus, trazendo todas as nações aos Teus pés. Pai amado, renovamos a nossa dependência de Ti nesta manhã. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Toda suficiência vem de Ti. Toda força vem de Ti. Toda sabedoria vem de Ti. Senhor, livra-nos da autossuficiência que nos afasta de Ti. Livra-nos da ilusão de que conseguimos sozinhos. Queremos depender de Ti em tudo. Queremos buscar-Te em cada decisão. Queremos ouvir a Tua voz em cada encruzilhada. Senhor, que a nossa primeira reação diante de qualquer situação seja orar. Que a nossa primeira fonte de conselho seja a Tua palavra. Que o nosso primeiro refúgio seja a Tua presença. Senhor, que nunca nos esqueçamos de que somos ramos e Tu és a videira. Separados de Ti, nada podemos fazer. Ligados a Ti, tudo podemos. Ajuda-nos a permanecer em Ti sempre. Pai amado, neste momento final da nossa oração, queremos interceder pelos lares que representamos. Senhor, abençoa cada família aqui. Onde há conflito, traz paz. Onde há frieza, traz amor. Onde há distância, traz proximidade. Senhor, protege os casamentos, fortalece os laços entre marido e mulher, que o divórcio não seja opção, que a reconciliação seja sempre buscada. Senhor, abençoa os filhos, guarda-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo, que cresçam no Teu temor, que amem a Tua palavra, que sirvam a Ti todos os dias da vida deles. Senhor, consola os que perderam entes queridos, que a certeza da vida eterna traga conforto aos corações enlutados. Senhor,
restaura as famílias quebradas, traz de volta os filhos pródigos, cura as feridas profundas, que cada lar seja um pequeno céu na terra. Senhor, intercedemos pelas finanças de cada pessoa que ora conosco. Tu conheces as necessidades, as dívidas, as dificuldades. Senhor, abre as janelas do céu, derrama bênçãos que não caibam, provê emprego para os desempregados, promove os que estão estagnados, aumenta a renda dos que ganham pouco. Senhor, ensina-nos a administrar bem o que nos dás, que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, sábios nos gastos. Livra-nos do endividamento desnecessário, do consumismo desenfreado, da ganância que nunca se satisfaz. Senhor, que possamos usar o dinheiro para abençoar outros, para avançar o Teu reino, para fazer diferença no mundo. Quebra toda a maldição financeira sobre as nossas vidas. Que prosperemos em tudo assim como prospera a nossa alma. Que tenhamos suficiência em tudo para toda boa obra. Pai, intercedemos pela saúde de cada pessoa aqui. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Estende a Tua mão curadora sobre cada corpo enfermo. Toca aqueles com câncer, com diabetes, com hipertensão, com doenças crônicas. Senhor, que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos funcionem, que os médicos tenham sabedoria. Mas, Senhor, cremos em cura sobrenatural. Cremos que podes fazer o que a medicina não pode. Fala a palavra e serão curados. Senhor, cura também as doenças da alma. A depressão que rouba a alegria, a ansiedade que rouba a paz, o trauma que rouba o descanso. Restaura a saúde mental de tantos que sofrem em silêncio. Senhor, previne doenças, fortalece o sistema imunológico, guarda-nos de acidentes, de contaminações, de enfermidades. Que tenhamos saúde para cumprir o propósito que tens para nós. Senhor, intercedemos pelo trabalho de cada um. Abençoa os negócios, os empreendimentos, os projetos. Que tudo o que colocarmos às mãos prospere. Senhor, dá criatividade aos empresários, produtividade aos funcionários, sabedoria aos gestores. Abre portas de oportunidade que ninguém pode fechar. Fecha portas que não são da Tua vontade. Senhor, protege do desemprego, da falência, da crise. Que mesmo em tempos difíceis economicamente, sejamos como José no Egito, prósperos na escassez. Senhor, que sejamos testemunhas no ambiente de trabalho, que a nossa ética seja irrepreensível, que a nossa conduta seja exemplar, que o nosso testemunho seja claro, que colegas venham a Ti através de nós. Senhor, ajuda-nos a trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Ti, não para homens. Pai amado, intercedemos pela educação. Abençoa os estudantes que oram conosco. Dá-lhes capacidade de aprender, de memorizar, de compreender. Que sejam excelentes nos estudos, que se destaquem nas avaliações, que sejam aprovados nos exames. Senhor, abençoa especialmente aqueles que fazem concursos, vestibulares, provas importantes. Que tenham clareza mental, que se lembrem do que estudaram, que acertem as questões. Senhor, protege as mentes dos jovens, livra-os de doutrinas falsas ensinadas nas escolas, que tenham discernimento para filtrar o que é verdade do que é mentira. Senhor, levanta professores cristãos nas escolas e universidades, que sejam luz nesses ambientes, muitas vezes hostis à fé, que influenciem positivamente os alunos. Senhor, dá sabedoria aos pais para educar os filhos em casa, que ensinem valores eternos, princípios bíblicos, amor a Ti. Senhor, intercedemos pelos relacionamentos. Abençoa os casais que se preparam para casar, que construam sobre o fundamento certo, que Te coloquem no centro da relação. Senhor, consola os que sofrem com relacionamentos abusivos. Dá-lhes coragem para sair, sabedoria para recomeçar, cura para as feridas. Senhor,
abençoa os solteiros que esperam pelo cônjuge certo, que não se desesperem, que não se conformem com qualquer relacionamento. Prepara-os enquanto esperam. Prepara também aquele ou aquela que será o par perfeito. Senhor, restaura amizades quebradas. Onde houve traição, traz perdão. Onde houve mal-entendido, traz clareza. Senhor, dá-nos amigos verdadeiros que nos aproximem de Ti, não que nos afastem. Livra-nos de amizades tóxicas que nos prejudicam. Que sejamos também bons amigos para outros. Pai, intercedemos pelos ministérios. Abençoa os pastores, os líderes, os obreiros. Dá-lhes unção fresca, revelação nova, poder renovado. Senhor, protege-os dos ataques do inimigo. Guarda as suas famílias. Provê para as suas necessidades. Senhor, levanta novos líderes. Chama jovens para o ministério. Prepara a próxima geração de pastores, missionários, evangelistas. Senhor, abençoa os ministérios de intercessão, de louvor, de ensino, de ação social. Que cada membro do corpo use o seu dom para a edificação da igreja. Senhor, traz avivamento às igrejas. Que não sejamos apenas religiosos, mas apaixonados por Ti. Que haja fogo do Espírito Santo, que haja manifestação do Teu poder, que haja vidas sendo transformadas. Senhor, une as igrejas, que não haja competição, mas cooperação. Que trabalhemos juntos pelo reino. Senhor, intercedemos pelas nações, abençoa o nosso país, dá sabedoria aos governantes. Que tomem decisões que honrem a Ti, que beneficiem o povo. Senhor, levanta líderes íntegros, honestos, tementes a Ti. Remove os corruptos, os injustos, os opressores. Senhor, traz paz onde há guerra, justiça onde há opressão, liberdade onde há escravidão. Senhor, abençoa especialmente as nações perseguidas por causa da fé. Fortalece os irmãos que sofrem. Dá-lhes coragem para permanecer fiéis. Confunde os planos dos perseguidores. Abre portas para o Evangelho, mesmo em países fechados. Senhor, cumpre a Tua promessa de que o Evangelho será pregado a toda criatura. Apressa a Tua volta. Vem, Senhor Jesus. Que todas as nações se dobrem diante de Ti. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Tu és o Senhor. Senhor, intercedemos pelos que sofrem, pelos que choram neste momento, pelos que passam por vales escuros, pelos que enfrentam provações severas. Senhor, Tu prometeste estar perto dos quebrantados de coração. Cumpre esta promessa agora, consola os que perderam entes queridos, seca as lágrimas dos que choram, abraça os que se sentem sozinhos. Senhor, dá sentido ao sofrimento, que possam ver propósito na dor, que cresçam através da provação. Que saiam mais fortes, mais maduros, mais parecidos com Cristo. Senhor, encurta o tempo de sofrimento daqueles que já aprenderam a lição. Traz amanhã para aqueles que estão na noite mais escura, que possam testificar. Valeu a pena confiar em Ti. Que o testemunho deles inspire outros a permanecerem fiéis nas provações. Pai, intercedemos pelos idosos, aqueles que dedicaram a vida a Ti e agora estão na última etapa da jornada. Senhor, honra-os, que não sejam esquecidos, que não sejam negligenciados. Dá-lhes saúde para desfrutar os últimos anos. Dá-lhes lucidez mental, mobilidade física, alegria no coração. Senhor, usa-os ainda. Que possam ser mentores dos mais jovens, que compartilhem a sabedoria acumulada, que orem poderosamente. Senhor, conforta aqueles em asilos, em hospitais, em situação de solidão, que sintam a Tua presença de forma especial. Prepara-os para a transição da terra para o céu, que não tenham medo da morte, mas expectativa da glória. Senhor, ensina-nos a honrar os idosos, a cuidar deles, a valorizar a contribuição deles. Que não sejamos uma geração que abandona os pais na velhice. Senhor, intercedemos pelas crianças. Elas são herança do Senhor.
Abençoa cada criança, protege-as de todo mal, de todo abuso, de todo perigo. Senhor, levanta uma geração de meninos e meninas que te amam de todo o coração, que desde cedo aprendam a orar, a ler a Bíblia, a te servir. Senhor, protege a inocência delas num mundo que quer corrompê-las cedo demais. Livra-as da pornografia, das drogas, da violência. Senhor, abençoa especialmente as crianças órfãs, as abandonadas, as que sofrem. Levanta pessoas para adotá-las, para cuidá-las, para amá-las. Senhor, que nenhuma criança seja abortada. Protege a vida desde a concepção. Muda o coração das mães que pensam em abortar. Mostra-lhes que há vida preciosa dentro delas. Senhor, usa as crianças poderosamente. Muitas vezes, elas têm fé maior que os adultos. Pai amado, intercedemos pelos jovens. Esta geração enfrenta desafios únicos, pressões enormes, tentações intensas. Senhor, fortalece-os, que não se deixem levar pela corrente deste mundo. Que sejam como Daniel, firmes nos princípios, fiéis a Ti, corajosos para se posicionar. Senhor, livra-os das armadilhas do inimigo, das drogas que destroem, do álcool que vicia, da pornografia que escraviza, da promiscuidade que contamina. Senhor, que escolham a pureza sexual, que guardem o corpo para o casamento, que não se deixem pressionar pelos colegas. Senhor, dá-lhes sonhos grandes, que não se contentem com mediocridade, que busquem excelência em tudo. Mas que os sonhos sejam alinhados com a Tua vontade, que busquem primeiro o reino de Deus. Senhor, levanta jovens que mudem o mundo, que sejam sal e luz na geração deles. Senhor, intercedemos pela igreja perseguida, pelos irmãos que sofrem por amor a Ti, que são presos, torturados, mortos por causa da fé. Senhor, dá-lhes coragem sobrenatural, que permaneçam fiéis até a morte. Que recebam a coroa da vida que prometeste. Senhor, confunde os planos dos perseguidores, que o sangue dos mártires seja semente de novos crentes, que a perseguição não enfraqueça a igreja, mas a fortaleça. Senhor, liberta os que estão presos injustamente, abre as portas das prisões, como fizeste com Pedro. Senhor, prepara-nos também para a possível perseguição. Que não nos surpreendamos se formos odiados por causa de Ti, que consideremos uma honra sofrer pelo Teu nome, que sejamos fiéis mesmo diante da morte. Senhor, apressa o dia em que não haverá mais perseguição, quando reinares eternamente. Pai, intercedemos pelo meio ambiente, pela criação que geme esperando a redenção. Senhor, perdoa-nos por maltratarmos a terra que nos deste. Pela poluição, pelo desmatamento, pela destruição. Senhor, ajuda-nos a ser mordomos responsáveis, que cuidemos da criação, que preservemos os recursos, que pensemos nas gerações futuras. Senhor, intervém nas catástrofes naturais. Acalma as tempestades, para os terremotos, controla as enchentes, protege as pessoas em áreas de risco. Senhor, provê alimento suficiente para todos. Que não haja fome enquanto alguns desperdiçam, que haja distribuição justa dos recursos. Senhor, restaura o que foi destruído, faz florescer o deserto, traz chuva onde há seca, multiplica onde há escassez. Mostra-nos como viver em harmonia com a criação que fizeste. Senhor, intercedemos pelos que têm autoridade sobre nós, pelos governantes, pelos patrões, pelos líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria para liderar bem, que sejam servos, não tiranos, que busquem o bem comum, não interesses próprios. Senhor, remove os corruptos do poder, levanta os justos para posições de autoridade. Senhor, ajuda-nos a respeitar as autoridades mesmo quando discordamos, que oremos por elas em vez de apenas criticá-las, que sejamos submissos exceto quando nos mandam desobedecer a Ti. Senhor,
Abençoa especialmente os policiais, os militares, os que arriscam a vida para proteger outros. Guarda-os de perigo. Dá-lhes sabedoria em situações difíceis, que hajam com justiça e misericórdia. Senhor, transforma os sistemas injustos, que haja justiça verdadeira, não apenas para alguns, mas para todos. Pai amado, intercedemos pelos que trabalham na área da saúde. Médicos, enfermeiros, cuidadores. Senhor, dá-lhes energia para jornadas exaustivas. Dá-lhes paciência com pacientes difíceis. Dá-lhes sabedoria para diagnósticos corretos. Senhor, usa-os como instrumentos de cura. Que sejam mãos e pés de Jesus nos hospitais. Que levem não apenas tratamento médico, mas também esperança e fé. Senhor, protege-os de contaminação, de esgotamento, de traumas. Provê descanso adequado. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes são negligenciadas por causa da profissão. Senhor, abençoa as pesquisas médicas, que descubram curas para doenças que ainda não têm tratamento, que desenvolvam vacinas eficazes. Mas, Senhor, que nunca esqueçamos que Tu és o médico dos médicos, que a medicina seja auxiliar, mas Tu sejas sempre o curador principal. Senhor, intercedemos pelos que lutam contra vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, comida. Senhor, liberta-os, quebra as cadeias que os prendem, dá-lhes poder para vencer a tentação. Senhor, cura as feridas emocionais que levaram ao vício. Muitas vezes as pessoas se viciam tentando preencher um vazio que só Tu podes preencher. Enche-os da Tua presença, que encontrem satisfação em Ti. Senhor, restaura as famílias destruídas pelo vício. Cura as esposas que sofrem com maridos alcoólatras. Consola os filhos que têm pais viciados. Dá sabedoria aos que tentam ajudar. Senhor, abençoa os grupos de apoio, as clínicas de reabilitação, os ministérios de libertação. Que sejam eficazes em trazer liberdade. Senhor, protege os jovens de experimentar pela primeira vez. Que digam não à primeira oferta. Que vejam os exemplos negativos e escolham um caminho diferente. Pai, neste momento final, entregamos tudo nas Tuas mãos. Cada pessoa, cada situação, cada necessidade mencionada e não mencionada. Tu conheces tudo, Tu vês tudo, Tu podes tudo. Confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti. Senhor, que este dia seja diferente porque oramos. Que vidas sejam transformadas porque buscamos a Tua face. Que milagres aconteçam porque cremos no Teu poder. Senhor, vai conosco hoje, que a Tua presença nos acompanhe onde formos, que as Tuas bênçãos nos alcancem em tudo que fizermos, que a Tua proteção nos cubra de todo mal, que o Teu amor nos envolva completamente. Senhor, que terminemos este dia melhores do que começamos. Que nos deitemos hoje à noite gratos por mais um dia de vida, por mais um dia da Tua fidelidade, por mais um dia da Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos ouvires. Obrigado por responderes. Obrigado por Te importares. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bênção foi orar juntos com o Salmo 103 nesta manhã. Se esta oração tocou o teu coração, se renovou a tua fé e a tua gratidão, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa começar o dia na presença de Deus. Talvez um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está desanimado. Sê tu o instrumento de Deus para levar esperança a alguém hoje. Escreve amém nos comentários para confirmar que oraste conosco e que crês que Deus ouviu esta oração. Deixa também o teu pedido de oração, pois esta é uma comunidade de fé, onde intercedemos uns pelos outros. Não estás sozinho nesta jornada.
Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receberes diariamente mais mensagens que edificarão a tua fé, fortalecerão o teu espírito e te aproximarão cada vez mais de Deus. Juntos somos mais fortes. Juntos venceremos. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenhas um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus, caminhando em vitória e vivendo em gratidão. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um momento de oração e comunhão. Fica com Deus, fica com Deus.